Muito boa tarde e sejam bem-vindos ao Entreprenau, o maior evento de empreendedorismo da Universidade do Porto. Esta é a quinta e última sessão do Entreprenau, nesta que tem sido uma viagem ao longo do ano de 2022. Já aqui discutimos, por exemplo, a importância do poder público e do Estado na evolução e no crescimento do empreendedor. Falámos também da importância no crescimento da academia e da universidade para aqueles que têm a chama do empreendedorismo e falámos ainda sobre a sociedade civil, como é que pode motivar ou desmotivar o empreendedor. Agora, nesta quinta e última sessão, vamos fazer uma análise global, tentar perceber como é que está aquilo que nós chamamos o habitat do empreendedor, e, sobretudo, perceber como é que existe ou como é que está o ecossistema do empreendedorismo em Portugal. Como sempre, esta transmissão do Entrepreneur está a ser feita através das nossas plataformas online e na nossa plataforma, no final, tem um espaço de comentários onde podem deixar sugestões, opiniões, perguntas para os nossos oradores. No final da sessão vamos ter tempo para essas perguntas e também estamos a fazer uma sessão ao vivo com plateia numa tentativa de passar esta pandemia da Covid-19 e faço o mesmo convite a todos os que estão na plateia. Existe um microfone que no final da sessão vai ser passado por vocês. Quem quiser participar também seja muito bem-vindo, com comentários, sugestões ou simplesmente perguntas para os nossos oradores. Assim sendo, e feita esta introdução, acho que posso passar às apresentações. Começo por que lado? Como queira. Pode ser aqui mesmo ao meu lado, o António Dias Martins, que é o diretor executivo da Startup Portugal, que é uma agência responsável por desenvolvimento e incubação de empresas, ajudar jovens empreendedores e também fazer uma atração de financiamento de capital português para os empreendedores em Portugal que querem começar a sua empresa. Portanto, António, muito obrigado por estar connosco e obrigado por ter aceitado o convite. Depois, a Maria Oliveira, que está no centro, que é a diretora executiva da parte de negócios da UPTEC, que as pessoas que trabalham, que já estudaram na Universidade do Porto ou na cidade do Porto, conhecem também como uma incubadora de empresas, responsável não só por empresas da área da tecnologia, mas também outras vertentes, portanto, responsável por orientar esses jovens empreendedores de todo o país, mas também especialmente aqui da cidade do Porto. E, por último, o José Vale, diretor de empreendedorismo e inovação do IAPMEI. Exatamente. É isso, o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. Isso eu sei. Isso eu já foi. Já foi mais na década de 70. Mas pronto, a sigla é IAPMEI, de facto. É, Agência da Competitividade e Inovação. Exato. Eu estudei alguma coisa para isto também. Portanto, são estes os nossos convidados, a quem nós agradecemos muito por estarem presentes. Claro, são pessoas que têm renome e que têm muito estudo e trabalho na área. E eu acho que podemos começar pela última pessoa a ser apresentada para nos dar essa visão global. E começava já com uma pergunta um bocado provocadora, que é o preconceito que às vezes existe das pessoas que olham de fora para dentro para o mundo do empreendedorismo em Portugal. Temos o preconceito de haver burocracia, Portugal ser um país difícil, com muitos obstáculos à partida. São preconceitos, são estereótipos, são parte do fundo de verdade. O que é que há aqui? Vamos lá ver. De facto, o que está aqui em causa, vamos lá ver, essa parte é a parte geralmente que é abordada, enfim, de uma forma muito negativa. O próprio ecossistema empreendedor tem dado uma imagem muito clara daquilo que é o potencial do empreendedorismo, que, em primeiro lugar, se deve aos próprios empreendedoras e empreendedores, e em segundo lugar também a todo o ecossistema que acompanha e que tem acompanhado esta boa evolução. Obviamente que nem tudo está feito e há coisas por fazer, mas não tomemos esses fatores como tendo impedido o bom caminho do empreendedorismo. Portanto, de facto, há coisas a melhorar, nós estamos atentos para isso, o ecossistema é muito unido, toda a gente conversa, toda a gente troca ideias e, obviamente, vamos sempre tentando fazer mais e melhor. Certo, mas o que é que tem sido feito de bom, então, nos últimos tempos, especificamente, e não falo só na cidade do Porto, mas a nível de Portugal inteiro? A nível nacional. Isso é uma pergunta de grande profundidade e que tem várias entradas. Dava para estarmos aqui a conversar a tarde inteira, mas basicamente a evolução, o IAPMEI acompanha o empreendedorismo desde que foi criado e, portanto, e mais particularmente se calhar nos últimos 30 e tal anos. Houve aqui um momento ali por volta de 2016 em que aconteceram dois factos extremamente marcantes para o empreendedorismo nacional, chamemos assim. Um foi justamente
e o António depois poderá ajuizar sobre isso, foi o surgimento da Startup Portugal, que no fundo corporiza a Estratégia Nacional para o Empreendedorismo, em que foram traçados diversos programas, diversas atividades que vieram contribuir significativamente para o ambiente empreendedor, para essa melhoria. E esse é um facto. Outro facto que nos projetou muito foi a questão do Web Summit ter vindo para Portugal. Isso também é um facto inegável, que acompanhamos também desde o princípio e que nos trouxe exposição ao empreendedorismo lá fora. E de facto foi, de certa forma, tão marcante que a partir daí as nossas empresas começaram a surgir, as nossas startups no ambiente internacional, porque recordo que a Estratégia Nacional para o Empreendedorismo tinha assente o reforço do próprio ecossistema empreendedor, o reforço do financiamento e o terceiro pilar seria a internacionalização do ecossistema empreendedor, e isso foi conseguido. E foi conseguido dando mostras numa evolução muito significativa, onde os principais atores, volto a dizer, foram os próprios empreendedores, e que nos levou hoje a um panorama de 7 unicórnios, e há poucos meses falávamos nos nossos 4 unicórnios. Nem tudo é feito de unicórnios, naturalmente, há todo um tecido importantíssimo da microempresa por aí acima que são realmente o tecido empresarial, mas é notável em termos do país a existência de 7 unicórnios, per capita é um dos melhores países na Europa em termos desse número. E, portanto, isso significou que, de facto, a exposição que nós tivemos veio, e não quero atalhar muito, mas até veio chamar a atenção digamos, 2 anos para cá, de fundos internacionais para apostarem nas nossas startups. Não só, agora já não falo de unicórnios, esses têm as suas apostas feitas em força, mas hoje começam a existir operações sindicadas com o nosso capital de risco, com os nossos fundos, com investidores internacionais que descobriram em Portugal. Podemos depois falar dos fatores que estão aí subjacentes, descobriram em Portugal um enorme potencial do nosso ecossistema empreendedor que realmente deu muito boas mostras daquilo que nós sabemos fazer. E por aqui me fico, porque senão daqui a pouco eu começo-lhe a explicar o que é que vem por trás disso. Mas eu quero aproveitar o facto de ter mencionado o Web Summit para falar aqui com o António e perguntar: houve um impacto muito grande de repente quando chega a essas empresas internacionais com aquilo que se fazia a nível nacional, de repente uma percepção de necessidade de evolução? Sim, de facto o que se sentiu foi a criação de condições de um ambiente favorável à inovação e ao empreendedorismo em Portugal. E, portanto, esta linguagem até, unicórnio, startup, empresas de base tecnológica, inovação, tudo isto é relativamente recente. E, de facto, viemos beneficiar de um conjunto de características que, por um lado, já existem no país e que nós já temos, mas também um conjunto de políticas e um conjunto de medidas que foram, pela primeira vez, e em especial desde 2016, articuladas e coordenadas para favorecer o empreendedorismo e o nascimento de novas empresas de base tecnológica em Portugal. E, de facto, isso deu resultados. Em 2021, nós tivemos pela primeira vez em Portugal um investimento anual de venture capitalists em startups superior a 1.000 milhões de euros. Mais do dobro do que acontecia no ano anterior. Neste momento, das 15 maiores empresas portuguesas, 7 são startups de origem startup tecnológica e unicórnios. Isto é um padrão que nos aproxima do padrão de países onde os ecossistemas já são muito maduros, ecossistemas de empreendedorismo, como os Estados Unidos, onde de facto dentro da lista das 15 maiores empresas também há uma percentagem muito significativa de tecnológicas, e nos afasta pela positiva de uma Europa mais tradicional, de outros países na Europa, onde dentro do ranking das maiores empresas ainda há um peso muito significativo da chamada velha economia, enfim, das empresas mais tradicionais, industriais, telecomunicações, utilities, enfim, este tipo de empresas. E, de facto, o padrão de Portugal começou a descolar e a evoluir de forma significativa nos últimos anos. Mas o crescimento também teve a ver com a própria personalidade dos empreendedores que de repente contactaram com esses empreendedores estrangeiros e evoluíram, cresceram, pensaram noutra forma de agir? Ou tem mais a ver com políticas públicas? Eu acho que foi um bocado uma mistura das duas coisas. Quer dizer, nós, por um lado, e está estudado,
nós somos um povo especialmente empreendedor. Há um rácio que se chama TEA, que mede a capacidade empreendedora dos vários países e coloca-nos numa posição de destaque em 26 países europeus e do continente americano. Nós somos o quarto com maior capacidade empreendedora. Não sei se isto tem a ver, é capaz de ter a ver com o facto de termos um mercado regional muito pequeno e as empresas, para crescerem e para serem bem-sucedidas, têm que nascer a pensar em ir para fora e a pensar em outros desafios. E, portanto, isso já está um bocadinho dentro da nossa forma de fazer as coisas. E houve uma ajuda, e houve políticas públicas concertadas, houve uma estratégia pela primeira vez, a partir de 2016, e, de facto, as coisas, neste momento, estamos num momento histórico, de facto, em que os indicadores, todos eles, apontam para uma excelente posição de Portugal como país de startups, país de empreendedorismo, país de destino de nómadas digitais, país de talento, e, portanto, nós estamos bem posicionados nesses aspectos. Eu acho que, não sei se me ia fazer essa pergunta, mas vou adiantar-me, ainda assim não devemos dormir à sombra destes bons indicadores, porque, de facto, se não nos apressarmos a mudar e a fazer evoluir as coisas, nós vamos ser ultrapassados e nós estamos num mercado competitivo. Nós temos outros países a lançarem novas iniciativas, novas medidas, novas políticas, novas estratégias para atrair ainda mais este tipo de empresas e estes talentos e estes investidores do que Portugal. E, portanto, eu acho que isto não nos deve fazer ficar parados, antes pelo contrário, devemos estar satisfeitos por termos conseguido chegar até aqui. Temos 2.200 startups registadas na nossa plataforma de mapeamento do ecossistema, temos os tais 7 unicórnios, temos um investimento recorde de venture capital em startups, enfim, temos talentos, estamos bem nos rankings, posicionam Portugal em todas essas matérias, mas ainda há desafios, ainda há coisas a fazer. A burocracia é um deles. Ainda na Startup Portugal nós recebemos muitas queixas de processos extremamente burocráticos para aceder, por exemplo, a vistos, visas, portanto, tech visas e startup visas, enfim, aqueles programas que foram lançados e bem para facilitar a vinda de trabalhadores qualificados para Portugal e dar, digamos, uma via verde para que as empresas e os talentos possam, de facto, instalar-se em Portugal, mas ainda assim, ainda precisamos trabalhar no sentido de os aligeirar e de os tornar menos complexos e mais céleres. Esse, por exemplo, é um dos aspectos. No aspecto da fiscalidade, ainda temos muito que fazer ainda. Nós temos um regime completamente ultrapassado no que diz respeito ao tratamento das stock options, e as stock options são uma forma absolutamente corrente e habitual de remuneração para estas empresas tecnológicas, para estas empresas internacionais. Portanto, enquanto não resolvermos este aspecto, nós não vamos ser vistos como um país interessante para grandes empresas internacionais se desenvolverem, atraírem talento, nomeadamente quadros superiores que beneficiam destes modelos de remuneração, porque a forma que estamos neste momento a utilizar para taxar as stock options é completamente anacrónica e desadequada. Taxamos no momento em que estes colaboradores recebem o direito e não no momento em que o liquidificam, em que o exercem e que beneficiam dele. No entanto, há sinais, nós temos de estar a fazer um trabalho junto do Governo e, de facto, há uma autorização legislativa no Orçamento de 2022 para finalmente tratar deste assunto e resolver este problema que temos. Estes são 2 exemplos que eu dei, mas temos outros que nos fazem pensar que há, de facto, aqui matéria para evoluir e, aproveitando estas novas caras, estes novos interlocutores, novos governantes que temos e que recentemente foram apontados, nós estamos próximos deles e estamos a ser bem recebidos de uma forma construtiva para trabalharmos em conjunto para, de facto, continuarmos esta evolução e fazermos ainda mais. Há bocadinho o António falava de burocracia. Maria, eu queria lhe perguntar o que é que costumava ver na UPTEC. Muitos jovens empreendedores com dúvidas, quais são as principais dificuldades e o que é que eles pedem e que tipo de ajuda pedem à UPTEC? Sim, muito bem. Se me permitia, se calhar dava aqui um passo atrás, porque acho que foram levantados aqui pontos muito, muito interessantes pelos outros oradores e gostava também de poder aqui referir pelo menos 2 coisas. Uma é que, sem dúvida, o Web Summit foi extremamente importante para dar esta visibilidade daquilo que se faz em Portugal e conseguir também estabelecer aqui algumas relações com o mundo exterior
mas essa visibilidade só existiu porque já havia massa crítica em Portugal. E acho que é muito importante olhar um bocadinho atrás, digamos, uns anos antes, e perceber o papel que as universidades também tiveram para tentar fomentar o empreendedorismo. Não só na estruturação que fizeram em termos da sua formação para poderem começar a ter uma oferta ligada à parte do empreendedorismo, é certo que muito ainda pode ser feito, mas pelo apoio que também deram para a estruturação de parques de ciência e tecnologia. Estes unicórnios que estão a referir, se virem bem, a maior parte deles passou por parques de ciência e tecnologia. Exato. Seja o caso da UPTEC, seja o caso do IPN, outros. Ou seja, houve uma estrutura de apoio que lhes permitiu, de início, pelo menos nas fases, digamos, mais delicadas, conseguirem aceder às oportunidades e aos recursos que foram necessários para depois, digamos, ter as fases subsequentes de crescimento. Há outro ponto aqui também extremamente interessante, que teve a ver com as parcerias que Portugal conseguiu fazer com as universidades americanas, nomeadamente a nível das universidades da Ivy League. Muitos destes empreendedores, dos unicórnios que estamos a falar agora, tiveram a fazer mobilidade, eram pessoas que faziam investigação nestas mesmas universidades, foram contactar com outras realidades que em termos do apoio ao empreendedorismo, digamos, estavam bastante mais evoluídas daquilo que era o Estado em Portugal há 10, 15 anos atrás, e que lhes permitiram fazer uma rede de contactos essencial, digamos, para depois conseguirem captar um investimento necessário e mesmo contratarem pessoas como CEOs que lhes fossem ajudar a evoluir aqui a parte do ecossistema. Também outro ponto que acho interessante, e eu não quero fugir à pergunta que foi colocada, mas de facto um dos dados até a nível dos relatórios que estive a analisar foi que conseguimos finalmente a nível das startups atingir 1% do PIB. E a medição de impacto é extremamente importante. Nós na UPTEC também o procuramos fazer, e anualmente lançamos um estudo de impacto em que tentamos ver perante a nossa comunidade, que digamos cerca de 200 projetos, o que é que se passa naquele ano e se eles estão ou não a evoluir de uma forma positiva. Não é só a fotografia do ano, mas é a evolução ao longo dos anos. Mas quando comparamos isto, e porque estávamos a dizer qual é a imagem que Portugal tem de lá de fora, com outros países, e obviamente há sempre aqueles que são referenciados, seja os Estados Unidos, seja mais Londres, como ecossistema de startups, ou Israel. Mas quando comparamos com outros, como por exemplo a Estónia, que neste momento está considerado como o país que mais startups consegue criar per capita, estamos a falar de um país com cerca de 2,3 milhões de habitantes, se não estou em erro, é assim, digamos, muito mais pequeno que Portugal. E que de facto, num período muito curto, conseguiu implementar algumas das medidas, até que já foram referidas aqui pelo António, que nós também precisamos de implementar, e tornar o ecossistema muito mais propício. Nós aí estamos a falar que as startups já representam 2 a 3% do PIB, mas com uma taxa de crescimento de 30%, ou seja, isto vai evoluir muito rapidamente, e se Portugal não for ágil o suficiente para implementar algumas medidas, então de facto vamos ficar para trás. Em relação à burocracia, sim, é certo que os empreendedores têm no início várias dificuldades, e a burocracia, lidar com a burocracia é uma delas. Foram feitas muitas medidas, como a criação da empresa na hora, que permitiram facilitar os processos. As dúvidas continuam e é por isso que é importante também criarmos aqui estas redes de apoio, aquilo que nós chamamos as parcerias, de forma que numa fase inicial, e vejam bem, o UPTEC lida com empreendedores muito numa fase early state, ou seja, aqueles que estão a iniciar, saem da universidade e que neste momento ainda nem sequer têm vendas e têm tudo que são dúvidas relativamente à constituição da sua startup. Por isso, facilitar estes processos, dar acesso a competências que lhes possam, numa fase inicial, mais facilmente ultrapassar estes obstáculos. E depois, claro, que um dos tópicos que quase todos referem é a questão do financiamento. Não é que não exista financiamento, ainda agora foi referido, mas há aqui os extremos. E o financiamento numa fase muito pré-seed, early stage, ainda é muito difícil de captar. Estamos a falar de equipas que ainda estão na fase inicial, acabaram de constituir a empresa ou ainda não têm a empresa constituída. Então, se olharmos para o caso das universidades, aquilo que são também equipas de investigação que têm uma boa ideia, mas precisam de uma prova de conceito e não conseguem encontrar neste momento, a nível dos instrumentos de apoio que existem, algo que possa ser adequado para de facto fazerem essa prova, essa experimentação, essa validação necessária para dar o salto para o mercado. Isso é essencial. Depois podemos dizer que para as séries mais elevadas, séries B, séries C, também não temos aqui ecossistema em Portugal neste momento e o investimento tem vindo, eu diria, maioritariamente dos Estados Unidos, mas aí acho que temos aqui alguém com mais propriedade para dizer. Mas a Maria há bocadinho falava sobre Londres, mas falando de regiões com o tamanho, ou pelo menos a densidade populacional de Portugal, vamos falar da Irlanda, da Estónia, Israel, fala-se muito também da Holanda, Países Baixos agora, aliás, sim. E mesmo em termos regionais podemos falar do Silicon Valley, apesar de estar inserido num contexto completamente diferente. O que é que todas essas regiões têm para desenvolver tanto a nível de empreendedorismo e startups que Portugal não tem e que poderia ter? O que é que se pode copiar?
Eu não sei se todas, mas de facto algumas destas regiões têm uma aliviada carga fiscal relativamente à parte das startups e uma flexibilização também naquilo que se diz na questão das stock options, até porque muitas destas startups numa fase inicial não conseguem remunerar adequadamente o talento. E o talento é essencial para que elas possam crescer e evoluir. E o facto de poderem dar stock options aos colaboradores que mais tarde possam vir a ser valorizadas é algo que, digamos, não está devidamente ainda agilizado aqui em Portugal. Por isso, esse será um dos pontos. Em ecossistemas mais maduros, e se falarmos no caso também de Israel, há muito capital a circular. Ou seja, já há uma rede, um relacionamento, uma certa projeção que permite com que seja muito fácil conseguir aceder a esse capital de investimento. Eu diria que em Portugal ainda não temos. Temos talento, sim, é certo, mas este talento em termos de empreendedorismo ou de mentoria ainda não é suficientemente experiente. Não tivemos tempo suficiente para verem empreendedores que conseguiram ter o exit, estes unicórnios que se calhar daqui a uns tempos vão ser mentores ou vão criar novas empresas. Ainda não conseguimos fazer esse ciclo de forma a termos pessoas no ecossistema a apoiarem as novas startups em termos de mentoria, ou seja, os serial entrepreneurs, creio eu, que noutros países já conseguem ter, digamos, uma massa crítica maior, em Portugal ainda não o temos. Posso complementar? Claro que sim. Eu concordo totalmente com o que a Maria referiu, nomeadamente no que diz respeito ao diagnóstico sobre o funding. De facto, o que nós identificamos são dois gaps grandes nesta área, neste capítulo do funding. E para dar um ou dois exemplos, na fase muito early stage, em conversa com venture capitalists de referência na praça, e nós temos 5 ou 6 muito profissionais privados a investirem, dizia-me um responsável desta sociedade de investimentos que nos últimos 2 anos analisou cerca de 2.500 oportunidades de investimento, 2.500, e investiu em 23. Isto significa que há 2.475, ou 78, ou 77, que não tiveram uma decisão favorável de investimento deste venture capitalist. Isto multiplica-se, portanto, eu diria que este padrão existe neste caso concreto, mas pode-se multiplicar por 4 ou por 5, porque o padrão e a exigência e o funil que é utilizado por estes investidores profissionais é de facto muito apertado. Ora, destas 2.400 e tal que foram recusadas, há certamente uma boa parte delas que são apoiadas e que têm as suas atividades suportadas, por exemplo, em incubadoras profissionais, que sabem perfeitamente o que estão a fazer, que conseguem distinguir aquelas startups onde vale a pena investir, onde vale a pena dar tempo e onde vale a pena promover, digamos, mais algum fôlego nas suas tesourarias para que cheguem a um estágio mais maduro e que possam provar que são capazes para receber então uma decisão positiva de um investimento de um VC profissional. E portanto é isto que se está aqui a dizer, é este gap que existe. Portanto, dessas tais 2.400, as que tiverem uma validação por parte de incubadoras profissionais, incubadoras certificadas, e nós, Startup Portugal, coordenamos uma rede de 169 incubadoras no país inteiro, certificadas, e portanto é uma capilaridade muito grande, é um conhecimento local muito grande, e portanto se houver uma validação por parte destas incubadoras, por que não encontrar forma de as apoiar com capitais públicos? De maneira a dar-lhes mais tempo, a não as deixar morrer na praia, a tentar que de facto cheguem a um estágio onde possam merecer uma decisão positiva de um VC. Numa fase mais later stage, o problema é diferente, o problema é totalmente diferente. E o que nós vemos nos outros ecossistemas é de facto muito mais capital disponível do que em Portugal. Aí, os fundos profissionais em Portugal não têm pedalada, não conseguem acompanhar, fazem tickets individuais de 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, já é um grande ticket, mas estamos a falar de ecossistemas internacionais onde um ticket para um later stage, para um round de scale-up ou de pre-IPO numa empresa que valha esse investimento, estamos a falar de tickets de 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. E cá não existe esse capital disponível. O que é que diferencia a realidade lá de fora da que nós temos aqui? É que o acesso ao capital lá fora é muito facilitado. Nós lá fora temos fundos de pensões, temos investidores institucionais, temos seguradoras, temos outro tipo de instituições a investirem parte do seu portfólio, parte da sua capacidade nesta área de investimento, em startups, em empreendedorismo. E muitas vezes é o próprio Estado que as apoia e que lhes dá algumas garantias, alguns colaterais e alguma forma de as compensar pelo risco elevado que estão a correr nesse tipo de investimentos. Nós cá não temos isso ainda. E,
E, portanto, enquanto tivermos esta limitação de acesso das nossas scale-ups, já não é startups, é scale-ups, a tickets de investimento desta dimensão, elas vão estar sempre muito motivadas e muito influenciadas, digamos, pelo mercado, pelas circunstâncias normais do mercado, a irem para fora. O José está ali a franzir o sobrancelho, não sei o que é que significa. Enfim, a matéria é tão vasta que realmente, vamos lá ver, aqui há uma questão de escala, atenção. Frequentemente é estabelecido um paralelo entre o que se passa em Portugal e nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos é assim, assado. Efetivamente, um investidor nos Estados Unidos consegue, enfim, lançar dinheiro para 100 empresas e 98 falham e as outras duas pagam a conta. Portanto, esse é um aspecto. Aquilo que há bocado dizia é que, efetivamente, o que nós começámos a despertar recentemente foi a atenção de fundos lá de fora. Quando nós, e dizes com muita razão, não temos a capacidade de alavancar grandes operações. Isso. Como é que estamos a agir? Estamos a agir com os nossos fundos, em sindicância, e às tantas alguém vem de fora e compõe os tais 4 ou 5 milhões, porque as operações de capital de risco em Portugal são muito menores, não é? Não atingem esse valor. Também queria dizer aqui outra coisa relativamente ao que disse aqui a Maria. A questão e voltando um bocadinho atrás, a questão da academia foi efetivamente fulcral para o desenvolvimento do empreendedorismo em Portugal. Atenção, estamos aqui na Universidade do Porto, o que significa que Portugal tem vindo a produzir um excelente talento. Quando nós, não quero voltar, vou referir o Web Summit pela segunda vez, mas na segunda edição do Web Summit fizemos um inquérito aos grandes financiadores mundiais que vinham cá à procura de oportunidades nas startups. E nós estávamos todos convencidos que isto vem ali, aquela coisa, o lifestyle e a alimentação e tal, e a praia e o clima. Isso efetivamente estava nas respostas, mas não era a resposta primordial, porque em número 1 estava claramente o talento. E o talento, efetivamente, até nem tem nação. E o que é que nós fizemos logo de seguida? Criámos uma coisa que o António já referiu, criámos o Startup Visa, justamente porque a nossa academia produz muito bom talento, reconhecidíssimo lá fora, não produz em quantidade, assim como a Europa não produz em quantidade. Atenção, grandes fábricas de talento são a Índia, a China e o Brasil, por exemplo. E estamos a conseguir atrair gente através do Startup Visa para virem trabalhar para Portugal em empresas. Portanto, esta questão do talento é fulcral. E depois, efetivamente, as nossas características humanas, chamemos-lhe assim, também nos levam a que não confundamos isto com desenrascanço. Mas o que é facto é que uma pessoa acabada de sair da universidade em Portugal e inserida em grandes grupos económicos é uma pessoa que se distingue tradicionalmente. Porquê? Porque sabe resolver problemas. E aí é que está a questão. Não é só ter uma formação e muitas competências, mas é saber dar a volta para adaptar a pessoa aos problemas que surgem. Além disso, os nossos empreendedores justamente são resolvedores, passa a expressão, de problemas. É aí que bate o ponto. E, de facto, nós estamos capacitados a esse nível, porque, na verdade, a educação e a escola e as universidades têm uma missão primordial, que é ensinar-nos a pensar. E, a partir desse momento, se nós soubermos pensar bem, também conseguimos resolver problemas. E é daí que tem avançado as coisas nesse domínio. Depois, Portugal é um excelente espaço para empreender. Aí já não é só com bom talento e com as características que nós temos as portas abertas para captar talento. Uma coisa é retê-lo. Também podíamos passar aqui uma tarde a falar da retenção de talento. Mas outra coisa é captá-lo. E estamos a conseguir captar não só a atenção dos investidores, como a vinda de talento para Portugal, porque, nomeadamente, temos até uma dimensão que em termos da Europa é considerada uma dimensão média. Atenção. Nós não somos um país pequeno em termos da Europa, mas temos uma dimensão que nos permite estar aqui hoje, aqui com o PTEC, com o Startup Portugal. Se amanhã alguém desta plateia ou que nos esteja a ouvir por aí quiser um contacto aqui ou noutra parte qualquer do país, rapidamente se abrem portas. Isto não se passa nos outros países. E essa é uma vantagem competitiva muito notória para nós. Daí que as pessoas estejam a vir para Portugal com grande interesse em fixar e arrancar aqui com os seus negócios e com as suas startups. Também, relativamente àquilo que disseram, o nosso caminho vai no bom caminho e desenvolveu-se muito bem. Está
muito caminho pela frente ainda, muito caminho pela frente. Há aqui questões muito importantes que a Maria e o António refletiram aqui. Também devo dizer que, por exemplo, o Startup Voucher tem sido, e acho que lá continua a ser, uma boa experiência na medida em que corresponde ao apoio pela Rede Nacional de Incubadoras e pela Rede Nacional de Mentores. E a Rede Nacional de Mentores, que o IAPMEI tem constituída, presta um apoio direto, assim como as incubadoras, ao desenvolvimento de negócios a partir da ideia, que era uma coisa que foi inovadora em Portugal. Fomos copiados na Europa, até, aqui há uns anos. E, portanto, o que é sinónimo de orgulho. Mas, de facto, permite a quem tenha uma ideia ser apoiado em termos, vencendo aquela barreira do financiamento, em termos de uma bolsa, de prémios e até de um prémio de constituição da empresa. Portanto, hoje, com mais de 200 empresas constituídas, temos aí uma boa prova que é possível o ecossistema trabalhar lado a lado com os empreendedores, ultrapassando aquelas questões que foram ditas muito bem aqui pela Maria, no sentido de dizer que as pessoas têm alguma dificuldade em, podíamos falar aqui de investment readiness, um palavrão, preparados para o negócio. Eu tenho de me preparar, tenho de ser capacitado, não falamos aqui de capacitação per si, mas tenho de estar suficientemente capacitado para ir falar com o business angel, ou para ir falar com o banco. Tenho de saber como é que vou, como é que me apresento, como é que vendo a ideia, e não posso, passo a expressão, não posso gaguejar nessa minha missão. Nós temos que há gente muito bem preparada, atenção, cada vez mais bem preparada. Falta muito, e falta preparar todos os outros que tu, António, disseste muito bem, que são aqueles. O capital de risco mundial só apoia 3% das operações. Portanto, não me espanta os 2.400 para os 23 casos. É ali 1%, coisa do género. Mas, de facto, é preciso eu estar bem preparado e detectar aquele outro grupo, que já não são 23, que se calhar são 250, que têm capacidade para desenvolver os seus projetos e chegar àquele grupo de ponto. Portanto, essa é uma faixa, é aqueles que claramente demonstram potencial e os outros que têm um potencial ainda não muito bem preparado para conseguirem dar o salto. Mas quando fala em gaguejar, por acaso isso é interessante, porque falamos dos problemas burocráticos, problemas de financiamento, dos business angels, da dificuldade em trazer esse dinheiro, mas eu queria perguntar à Maria, o que é que os portugueses, os jovens portugueses, não têm e têm de melhorar? Não estou a falar de fatores externos como a procura de financiamento. Nós próprios, que tipo de competências é que nos faltam? Nós não podemos ser só os resolvedores. Teremos de ter alguma fragilidade. Eu acho que a confiança é uma característica que muitas vezes ainda sentimos que há uma certa, particularmente dos jovens empreendedores, que ainda há uma certa, um medo, um receio. E que esse medo está muito associado também à questão do falhar ou não, da segurança que pode ter ou não, e se calhar um bocadinho das expectativas que são postas até a nível familiar, a nível, da estrutura de apoio, que muitas vezes sentem ali um certo conflito, e parece-me que relativamente a outros países a propensão é maior. Depois, nós somos muito educados de forma, a manter o respeito, e muitas vezes esse respeito significa que não fazemos as perguntas que devemos fazer. Ouvimos até a nível daquilo que é a nossa escolaridade, somos mais, calados, e está até provado em alguns estudos que normalmente a média de pessoas que fazem perguntas a nível das escolas, seja em que nível for, que vai diminuindo. Ou seja, quando somos crianças, se calhar fazemos muitas perguntas, passamos pela primária, depois vamos para o secundário, e na universidade então a coisa ainda fica mais crítica, com uma capacidade de questionar. E assim, se não tivermos essa capacidade de questionar, também não vamos obter as respostas que são necessárias. Todo o processo de empreendedorismo é por si um processo de validação, de experimentação, validação. Nós temos que perguntar aos clientes, temos que perguntar à nossa volta quem é que podem ser os parceiros. Por isso, essa capacidade de questionarmos ainda pode ser desenvolvida. Eu estava a ir um pouco para as questões em termos de personalidade, mas há aqui outros fatores que eu acho que em termos de ecossistema, nós também ainda temos que melhorar, e temos todos uma responsabilidade nesse sentido. Um deles tem a ver a paridade. Quando vamos ver quantas mulheres é que são founders relativamente a estas startups que estamos a falar, eu diria que a nível da UPTEC nós devemos andar à volta dos 11%, 12%, a nível nacional talvez 20%, por aquilo que estamos a ver nos estudos. É pouco, é nitidamente pouco. Como é que num país onde, a maior parte, já sabemos que a nível universitário temos mais mulheres,
como é que ainda só temos esta percentagem tão pequena em termos de founders mulheres? O que é que falta melhorar aqui? Quais são os sistemas de apoio que temos que implementar? A diversidade. E agora, quando falo em diversidade, não é só a nível do género. Nós, na UPTEC, temos neste momento 25 empresas estrangeiras e 29 nacionalidades. Isto é um microclima. Isto não existe a nível nacional. O que é que acontece quando temos esta multiculturalidade? Temos diferentes experiências, temos um potencial para criatividade e inovação maior do que aquilo que é o standard. Mas quando se vai ver aos questionários e de facto, quando nós também olhamos para muitas das nossas empresas que lá estão, temos maioritariamente homens caucasianos, que são da mesma religião, ou seja, não há este confronto em termos daquilo que nós dizemos que é a diversidade e que é muito importante fomentar. E isso quando olhamos para outros países, então em particular países que muitas vezes por circunstâncias, não é? Políticas e não só, têm muita diversidade, como Israel, é notório que o nosso ecossistema precisa, se calhar, de importar mais talento, precisa de ter toda esta questão. E em questão de formação, existe alguma formação que falte aos portugueses? Existe algum curso? Existe alguma competência base que não esteja tão desenvolvida? Eu diria que as competências, particularmente aquilo que chamamos as soft skills, as competências sociais, cada vez mais estão imbuídas na questão técnica e nós temos talento técnico muito bom. Agora, é certo que quando olhamos também para os nossos unicórnios, aqueles que estão lá bem-sucedidos, as áreas tecnológicas e quase todas estas startups, está tudo muito enviesado para as tecnologias de informação e comunicação. Nós ainda na área das ciências da vida, ciências, digamos, da parte da saúde, ainda temos pouco investimento, ainda temos, se calhar, poucas empresas a serem criadas, quando temos um potencial muito grande em termos de talento a nível das universidades do país. Falando em concreto da Universidade do Porto, nós somos fortes na área das ciências da vida, mas isso não se está a conseguir traduzir da mesma forma para um potencial de criação de startups. Por outro lado, as criativas e culturais. Neste momento também com todas estas diretivas a nível europeu há um ímpeto e nós estamos aqui na Casa Comum, que é um espaço também muito dedicado a esta temática e a própria Universidade também tem feito um esforço muito grande para alavancar, mas é uma área que tipicamente não escala da mesma maneira e até podemos falar também dos negócios mais aqui ligados à parte do propósito, do purpose ou da parte social, não escalam da mesma maneira, não têm o mesmo foco e são essenciais para conseguirmos ter esta diversidade do ecossistema, por isso são essenciais também de apoiar. Nós fazemos e estamos conscientes das dificuldades que este setor tem, porque temos um polo, um edifício que está mais dedicado às indústrias criativas e culturais, além de terem sido altamente impactados com estes últimos 2 anos, porque de facto a sua atividade com o confinamento sofreu imenso, não foram devidamente apoiados. E isto não é uma crítica, é um facto, é uma constatação. É preciso fazer mais também a esse nível. Francisco, deixa-me só comentar muito rapidamente, António. Aqui uma coisa, um empreendedorismo 2.0 em Portugal tem de passar por uma educação para fazer desde a mais tenra idade. O empreendedorismo não surge no final do secundário, surge na mais tenra idade. E ainda falta um passo muito grande, que é tornar as pessoas, mesmo aqueles que estão na universidade, torná-las fazedoras. Nomeadamente quem se dedica à tecnologia não está habituado a meter as mãos na massa. E, portanto, é muito importante partir, por exemplo, a experiência de Fab Labs que nós temos em Portugal é muito importante. E, portanto, esse é um aspecto que eu queria comentar. O segundo aspecto, diversidade. Nós não a valorizamos tanto quanto estava aqui a dizer a Maria. Mas quem vem de fora é das primeiras coisas que valoriza. É a nossa capacidade para a diversidade. Eu tive uma conversa com um americano de 60 anos há 2 ou 3 dias e foi a primeira coisa que ele me disse relativamente ao nosso ecossistema. Disse-me que a diversidade, que era um facto extraordinário, um fator extraordinário. Disse-me que ele vinha de Silicon Valley, diz que Silicon Valley, quanto a ele, não tem perspectivas de futuro, e diz que nós, neste momento, estamos na perfect storm, estamos no olho do furacão, relativamente ao que é preciso saber aproveitar. E, portanto, esse aspecto é extremamente importante também ter em conta a diversidade. Terceiro e último ponto. O Startup Voucher, através de um mecanismo ligeiro, que privilegiava o género feminino, nada de muito mais, teve quase a paridade em termos do género feminino com o masculino. Ainda agora uma estatística, não sei se estavas comigo de há pouco tempo, dizia que, há dias também, as operações de capital de risco na Europa chegam apenas a 1% das mulheres, das empresas lideradas por mulheres. Portanto, está tudo dito quanto a isso. É preciso um esforço muito grande também nesse capítulo. É preciso mais esforço e em relação ao empreendedorismo levá-lo, de facto,
às escolas secundárias e às universidades. Aí eu acho que ainda temos algo para fazer. Eu concordo que nós temos uma especial apetência, mas o que é facto é que os nossos programas, quer no secundário, quer em algumas universidades, felizmente há algumas exceções, aí estamos aqui se calhar a falar de uma delas, na Universidade do Porto, mas ainda há algumas instituições um bocadinho fechadas sobre si mesmas, com programas pouco voltados para o empreendedorismo, pouco voltados para a prática, e de facto isso é algo que nos cabe a nós também fazer com que mude e com que se torne mais aberto e mais facilitador deste espírito empreendedor. Eu acho que a matéria-prima nós temos-la, esse espírito empreendedor já nasce se calhar connosco, e portanto não é uma questão de falta de apetência para esse tipo de matérias, eu penso que é uma questão de expor esses jovens a uma realidade diferente, a um contacto com os empreendedores, a casos de sucesso, a casos de insucesso, a outros agentes do ecossistema, a investidores, e desde cedo alertá-los para esta realidade e pô-los bastante conhecedores e cientes de que isto é uma opção muito válida para o futuro deles. Eu gostava que me guiasse mais ou menos de como é que seria o caminho de uma pessoa que quisesse entrar na Startup Portugal, tivesse uma ideia de uma empresa, quais são os passos, quais são os processos e como é que o António e a Startup vão ajudar esta ideia. Nós tipicamente encaminhamos essas boas ideias para incubadoras e para as entidades que estão no terreno e que têm equipas especializadas e forma e condições logísticas para apoiar e para fazer coaching e para fazer mentoring desses casos. E, portanto, nós funcionamos como uma entidade que põe ao dispor dessas ideias os meios que existem espalhados no país. Muitas das incubadoras já estão especializadas, já estão verticalizadas, já conseguimos encontrar especialistas de determinados setores em diferentes áreas geográficas. Cada vez mais a zona geográfica não é um obstáculo e, portanto, quer empreendedores estrangeiros, quer portugueses, já vão à procura das regiões quando descobrem que elas têm uma determinada especialidade e não ao contrário. Muitas vezes o que se ouvia antigamente dizer, não, eu quero me situar nesta região, deixa lá ver o que é que se faz aqui. Não, agora eu quero fazer isto. Quais são os especialistas, os hubs tecnológicos, os polos, as incubadoras, onde é que elas estão e eu vou atrás delas. E, portanto, é esse tipo de ajuda que nós podemos dar, abrindo os horizontes para os diferentes tipos de apoios que existem e, de facto, pô-los em contacto com as entidades especializadas que no terreno podem fazer a diferença para os apoiar e para os levar, de facto, a empreender. E o PTEC é algo muito semelhante também, como acelerador de empresas, não é? Nós não somos propriamente aquilo que se chama de uma aceleradora, no sentido em que muitas vezes associado a esse conceito vem um investimento capital na própria empresa e nós não investimos capital. Investimos aqui, de facto, tudo aquilo que tem a ver com a estrutura de apoio. Na UPTEC, importa dizer que nós temos um ecossistema bastante diversificado porque não temos apenas startups, temos também aquilo que chamamos de centros de inovação, ou seja, uma estratégia de atração de grandes empresas, nomeadamente de todos os países, que vêm instalar aqui unidades de ID ou hubs para crescimento e que por isso também interagem com as startups. Mas há aqui duas coisas muito importantes, ou seja, quando uma startup ou quando alguém vem ter connosco com uma ideia, aquilo que primeiro analisamos é se há um fit com aquilo que é a missão e a estratégia da própria UPTEC. Isso significa que tem que ser de inovador, baseado no conhecimento, não tem que ser necessariamente tecnológico, porque nós também atuamos noutras áreas, mas o projeto tem que ser diferenciador. Posto isto, conforme o estádio de maturidade que o projeto tem, ou encaminhamos para alguns dos nossos programas, nomeadamente a Escola de Startups para Empreendedores, ficam num processo de pré-incubação, ou então logo vemos que necessidade é que têm e se instalam connosco fisicamente ou com outra modalidade. A partir daí, obviamente, há, eu diria, logo à partida, ferramentas e estratégias que os ajudam. Uma delas tem a ver com esta questão da parte das economias de escala, porque temos massa crítica neste momento e, de facto, temos uma comunidade de 1.900 colaboradores, ou seja, há uma comunidade. Isso significa que também passamos a ser atrativos para outros stakeholders que estão no mercado e que querem oferecer serviços e, de alguma maneira, aqui a parte da estrutura de apoio é estas startups com condições muito mais vantajosas. E esta rede só se cria, infelizmente, quando se tem alguma escala, porque a partir daí já há vantagens associadas. Outro também é aquilo que chamamos do efeito de rede, que é a inclusão de mais um elemento torna a rede muito mais valiosa. Isso tem muito a ver com a partilha de experiências. De que forma é que nós utilizamos os nossos empreendedores mais experientes para que eles também possam fazer mentoria e esta partilha
do que é que correu bem, o que é que correu menos bem, o que é que podes fazer de forma a evitar determinado tipo de obstáculos. Esta partilha é essencial e é por isso que nós organizamos tantos eventos. Nós no outro dia estávamos a fazer a contabilização até por causa do relatório e contas, e é certo que estes anos de pandemia foram atípicos, passamos muito para o virtual, mas nós organizamos mais do que um evento por dia útil, são cerca de 300 eventos por ano, organizados ou acolhidos. Isso significa que há sempre alguma coisa, há sempre vida, há sempre alguma coisa a fazer, há sempre alguma coisa que se pode aprender. Relativamente ao investimento, e porque achei também um dado interessante nos últimos relatórios que estive a ver sobre a parte do Startup Outlook em Portugal e não só, a maioria dos empreendedores dizerem que o contacto que tiveram com entidades de financiamento, de business angels ou capitais de risco, veio através das incubadoras, ou seja, que nós conseguimos fazer facilmente esta ponte, porque já conhecemos os investidores e temos uma relação de confiança com eles e organizamos aqui sessões para o tal Investment Readiness, para ser mais fácil eles poderem falar a mesma linguagem e conseguirem entenderem-se. Por fim, apenas referir que eu acho que ainda um handicap que estas estruturas têm é que elas têm que ser sustentáveis, ou seja, elas próprias também funcionam como negócios. Não são subsidiadas nem financiadas. Isso significa que muitas vezes há condições que nós gostaríamos de dar a projetos altamente promissores, mas que não podemos porque também lhes temos que cobrar, porque de outra forma não sustentamos o nosso negócio. E aí também acho que existe algum espaço, alguma margem para se fazer algo melhor, para se apoiar estes projetos de alguma forma, porque noutros países isso acontece. Ou eles são subsidiados de alguma maneira em termos daquilo que é incubação, dos vales de incubação ou outro instrumento semelhante, que lhes possa permitir ter acesso a estas vantagens, mas que sem os onerar excessivamente. E já existe alguma boa notícia ou otimismo por parte de, não sei, mudanças a nível de legislativas ou de... Eu não sei se sou a pessoa indicada, eu já ouvi alguns rumores, mas de facto não sei quando é que podem vir a ser implementados ou se de facto vão mesmo ser implementados. Eu posso dar, bem, acho que não é novidade, é uma coisa que já está divulgada, mas no âmbito do PRR nós vamos ter verbas significativas para atribuir, quer diretamente para startups, 90 milhões de euros em vouchers green e digitais, e 20 milhões de euros para o upskill das incubadoras, diretamente para as incubadoras. E, portanto, as incubadoras vão ser aqui uma peça central, quer na ajuda da atribuição destes vouchers para as startups, quer na própria candidatura que podem fazer para se profissionalizarem e melhorarem também os seus processos e darem, digamos, formação aos seus quadros. Nós ouvimos esses valores e parecem um bom valor, um bom cheque. É o suficiente ou é preciso fazer-se mais a partir daí? Ou este é só o início? É só o início. Eu acho que, vamos lá ver, já é um valor muito significativo e, portanto, vamos aplicá-lo bem, vamos ter taxas de execução corretas destes valores, vamos executar tudo isto. Agora, até 2025, temos pela frente este desafio de operacionalizar este modelo de atribuição de vouchers. Eu penso que é o início. Nós depois vamos encontrar forma de ter um apoio complementar, certamente, e tentar atrair mais investimento para aqueles projetos que valham a pena. Mas este já é um bom início, já é um bom começo. Há bocadinho o José disse uma coisa que eu achei curiosa. Tinha dito que estávamos no centro da tempestade, mas ao mesmo tempo que tínhamos de dar a perna para não ficarmos atrás. Porquê é que estamos no centro da tempestade e onde é que nós temos de dar a perna e quem é que está atrás de nós? É querer ultrapassar-nos. Eu não refleti toda a conversa. Havia uma parte que era negativa da parte do tal americano vindo do Silicon Valley. A crítica que ele fez a Portugal foi a questão dos impostos, de facto. E aí há que ter alguma atenção para conseguir criar condições competitivas para que as nossas, como disse o António há bocado, nós estamos aqui num ambiente muito competitivo. Nós estamos a competir com a Letónia, estamos a competir com Israel e com uma série de coisas. Temos aquela ambição do hub digital também, aqui assim a parar sobre nós. O que temos conseguido, porque durante a pandemia tudo o que era digital comportou-se, as startups portuguesas comportaram-se muito bem, aumentando o negócio. Agora, efetivamente, há que, não fuja àquela primeira pergunta do Francisco, a questão da burocracia, temos de continuar a lutar, temos conseguido coisas assinaláveis, como foi o caso da empresa na hora, 50 minutos de constituir uma empresa, só muitos anos mais tarde é que outros países como os Estados Unidos lá chegaram. Atenção. E ficaram muito espantados quando souberam que Portugal tinha conseguido isso. Burocracia, a questão do financiamento está sempre em cima da mesa, a questão dos impostos para tentar facilitar os primeiros passos da empresa,
Mas é preciso estar-se muito atento. Às vezes temos de nos pôr na posição, e se eu fosse um empreendedor agora que tivesse aqui uma ideia? Quando nós vamos para a questão do financiamento, o financiamento tem de ser logo desconstruído à partida. Há muitas conversas que nós no IAPME temos com empreendedores que se sentam à nossa frente para falar de financiamento e no fim da conversa nem chegamos a falar de financiamento. Porque é preciso que as pessoas estejam muito bem preparadas. Primeiro, de uma maneira geral, os modelos de negócio não estão muito bem afinados. Se já passaram aqui pelo crivo da Maria, obviamente já vêm todos afinados, mas eu estou a falar daqueles que não estão. E, portanto, é preciso, quando há mentoria, quando há acompanhamento, obviamente que isso já vem de outra maneira. E aí podemos chegar aos instrumentos e ao financiamento. Mas é preciso uma preparação de base muito boa, para além das necessidades dos impostos, dessa coisa toda. Eu preocupava-me muito mais em estar preparado, em saber aquilo que quero, ter o meu modelo de negócio muito certinho, muito aperfeiçoado, dominar o inglês de uma forma exemplar, que nós em Portugal temos essa grande vantagem competitiva. Hoje não há estudante universitário que não saia com um belíssimo inglês, mas atenção, o inglês perfeito é aquele que permite saltar para um palco em 3 minutos, apresentar o seu plano de negócios para convencer uma plateia de financiadores volto a dizer, sem gaguejar. Está a ver? É nesse aspecto. E portanto, há aqui todo um trabalho que nós temos estado a fazer todos em conjunto. Isto é um ecossistema, está aqui um ecossistema, aqui, pessoas muito importantes aqui do ecossistema, para que a blindagem do empreendedor esteja completamente bem feita. Para quando os investidores vão perguntar depois desse pitch de 3 minutos, haja resposta para todas as perguntas que eles fazem na ponta da língua. E digo-vos, quem conseguir preparar-se desta maneira, que tenha um projeto interessante, com escala, diria que dificilmente não arranja dinheiro. Porque nós não podemos falar de uma escassez de fundos para apoiar. Atenção, uma coisa é a escala. Uma coisa é eu dizer que faço operações de capital de risco de 400 ou 500 mil euros. Se eu precisar de 2 milhões ou 3, tenho de ir à procura de parceiros. Mas chegar lá com um bom projeto, muito bem preparado, sobretudo com a equipa, e aqui entra o que disse a Maria, porque aqui há aqui uma coisa importantíssima, que são as soft skills. Porque isto não é só hard skills. Às vezes as pessoas, de uma maneira geral, estão muito bem preparadas em termos de hard skills, mas faltam-lhes ali umas coisas. E, portanto, isso é trabalho que tem de ser feito no bastidor, que é para quando a pessoa se apresenta. Também há um erro comum, que é eu com a minha ideia e como empreendedor, numa semana disparo para tudo o que é investidores cá em Portugal e business angels e tudo. Quando chega ao 10º, já toda a gente já está farta de me ouvir, e já o 10º já falou com o primeiro e com o segundo e com o terceiro. Portanto, é preciso, no momento certo, com a preparação certa, com uma coisa muito bem estruturada. Era com isso que eu me preocuparia se eu dissesse assim, eu agora vou empreender em determinado projeto. Perfeito. Eu acho que agora podemos tentar abrir o nosso espaço para algum comentário ou sugestão por parte do público, tanto da plateia que está a assistir-nos fisicamente na Casa Comum da Universidade do Porto, como também através do online. Eu relembro, existe o espaço para comentários, onde podem fazer as vossas sugestões e eu depois leio aqui qualquer pergunta que vocês queiram aos nossos oradores. Temos alguma pergunta por parte da plateia? Todos cheios de vergonha. Nós acabámos de falar que as pessoas não podiam ter vergonha e tinham de ter capacidade de chegarem à frente. Sim, temos perguntas. Boa tarde. Joana Rezende, sou pró-reitora da Universidade do Porto para as áreas do empreendedorismo e da transferência de conhecimento. Muito obrigada pela discussão profícua de ideias. Acho que foram aqui lançados temas muito interessantes. E eu gostaria de pegar aqui na questão do talento, porque focou-se muito o aspecto de que, efetivamente, as nossas universidades estão a formar muito talento, mas muitas vezes é também a questão do talento que bloqueia o desenvolvimento das nossas startups, e quer nas nossas spin-offs, quer nas nossas startups da UPTEC, frequentemente os nossos empreendedores queixam-se ou referem que realmente necessitam de formar equipas competentes e capazes para chegar ao talento que precisam. E isso leva-me a um ponto aparentemente não relacionado com isto, mas tem a ver também com aquilo que tem sido a performance de Portugal no Innovation Scoreboard, onde realmente a parte da investigação e dos resultados de I+D está
bem conseguida, digamos assim, a nossa performance é boa, mas quando olhamos para o que se passa em termos das empresas, nós ainda não vemos os resultados a acontecerem. As empresas ainda não têm uma capacidade de utilizar IID de uma forma produtiva e de negócios bem-sucedidos. Esta onda de startups é relativamente nova em Portugal, portanto temos a questão, é o efeito Web Summit, já foi aqui referido por diversas vezes, mas a dúvida fica, será que estamos a ter um movimento sustentável que no futuro realmente nos permita melhorar também esses indicadores, e se as nossas startups o conseguirão quando nem sequer conseguem muitas vezes encontrar o talento para depois desenvolver essas ideias de negócio? O que é que em termos da política pública, das vossas estruturas, tipo de programas podem ser desenhados para realmente nós termos a universidade a trabalhar? Falou-se aqui do upskilling, reskilling, já sabemos que o PRR também vai insistir muito nestes aspectos, para que possamos trabalhar em ecossistema no sentido de garantir que não falta talento às nossas startups, para que daqui a alguns anos no Innovation Scoreboard nós possamos brilhar também nesses indicadores. Foi uma pergunta longa, desculpa. Eu posso começar por dar aqui o meu contributo e a minha resposta. Eu penso que, obrigado pela questão, e coloca 2 pontos fundamentais. Um primeiro tem a ver com a inovação e levar a inovação às empresas e fazer com que seja ainda mais relevante esta vertente de inovação em empresas. Isso consegue-se através de programas que nós chamamos do match entre corporates e startups. Nós temos alguns bons exemplos, mas podemos ainda fazer mais. Ainda no final do ano passado desenvolvemos um programa em conjunto com a Microsoft que basicamente pegava em corporates bem instituídas e consolidadas, o Grupo Amorim, o Delta, enfim, e outros, que abriam as portas das suas áreas de Research and Development, e eu saliento esta questão do abrir as portas, porque tradicionalmente em Portugal e em alguns setores mais tradicionais é difícil abrir as suas portas para serem vistos por fora, ainda por cima em áreas onde não conseguem internamente resolver e inovar. E, portanto, o programa consistia em abrir as portas destas empresas instaladas e fazer um concurso para que startups escolhidas com a nossa ajuda e com a ajuda de incubadoras pudessem dar a sua sugestão e a sua proposta para resolverem questões de investigação e desenvolvimento. E depois isto tudo se processava em várias etapas, chegava-se a um grupo de finalistas, chegou-se a um grupo de finalistas e depois eram premiadas as que ganhavam e ficavam com uma relação muito próxima destas corporates relevantes que tinham, de facto, aberto os seus problemas à comunidade de empreendedorismo e de startups. Eu acho isto fundamental, tem que ser replicado, tem que ser feito muitas edições deste tipo de programas, com muita ajuda das universidades e das incubadoras, porque isto é um ganho para os dois lados, quer dizer, é aquele chavão do win-win, de facto, porque ganham as empresas instaladas, porque têm ali uns olhos de fora, que conseguem trazer algo de novo e uma visão crítica que eles muitas vezes internamente não conseguem ter, porque estão lá envolvidos nos seus orçamentos, nas suas prioridades anuais, enfim, no seu dia-a-dia, e muitas vezes não conseguem, de facto, dar o salto para trazer inovação disruptiva, vista de fora. E para as startups é absolutamente evidente que ficam com contactos feitos, ficam com um pé dentro, com novos projetos que podem angariar e com uma bandeira para exibirem a outros potenciais clientes do trabalho que já desenvolveram para estas grandes empresas. Portanto, esse é um ponto, o matching de big corporates com startups é absolutamente crítico, faz parte da nossa estratégia, não conseguimos fazer isso sozinhos, nós, Startup Portugal, tem que ser com as incubadoras, que têm a tal presença no terreno, tem que ser com o apoio e com a ajuda destas empresas instaladas, as big corporates, que têm que se dispor a passar por este processo e abrir as suas portas a isto. Este é um aspecto, eu acho que é este tipo de programas que ajuda, efetivamente, a que se consiga entrar nesta área do R&D ou da inovação em empresas mais instaladas. E, curiosamente, só mais um parênteses, há, por vezes, setores tradicionais onde Portugal é absolutamente reconhecido internacionalmente como líder e muitas vezes não temos tantas startups a trabalhar nessas matérias. Estou a falar, por exemplo, do setor têxtil, onde temos agora um exemplo, por exemplo, a Smartex AI, que ganhou o pitch do Web Summit e teve um reconhecimento bem merecido nessa ocasião, mas contam-se pelos dedos de uma mão as startups relevantes que estão a fazer trabalho conjuntamente com esta indústria tradicional que é absolutamente líder em todo o mundo e que somos nós que a fazemos. Portanto, há aí caminho também a percorrer. O segundo ponto que focou tem a ver com as condições de atrair talento.
Pronto, e aí eu não quero ser repetitivo, mas lá voltamos nós às condições fiscais. É fundamental. O mercado de talento hoje em dia é mundial. E, portanto, foi um dos aspectos que a pandemia também ajudou a trazer, foi esta irrelevância do sítio a partir do qual se faz o trabalho. E, portanto, esta coisa do trabalho remoto dos nómadas digitais faz com que, hoje em dia, eu possa estar em Portugal a trabalhar para qualquer empresa. Isto faz com que os vencimentos e os pacotes de remuneração, de repente, quebrem-se aqui algumas barreiras regionais que anteriormente existiam, e temos que ter isso em conta. E depois, para atrairmos para empresas portuguesas sediadas em Portugal, talentos vindos de fora, que de facto fazem falta, porque nós já não damos conta para a procura, aquilo que produzimos nas nossas universidades não é suficiente para a procura que as empresas cá têm, nós temos que facilitar muito as condições fiscais que temos para essa área e para a legislação laboral e para a fiscalidade aplicada ao trabalho e à relação laboral. E, portanto, o caminho passa muito por aí. E temos que nos adaptar àquilo que os outros países já fizeram ou estão a fazer para serem atrativos e competitivos nesta matéria. Isto é uma concorrência. Aquele discurso, eu via muito, já cheguei a ouvir, que os espanhóis e tal, eles têm que aprender connosco porque já fizemos muito e eles vêm-nos cá bater à porta para saber como é que nós fizemos. Isso é passado. Eu estive presente na Câmara Municipal de Lisboa a ver, e o José Val esteve lá também comigo e viu o que eu vi. Um estudo produzido pela Dealroom, que é uma entidade independente, enfim, que compara ecossistemas, neste caso, vamos falar de cidades competitivas na Europa. E estava a dizer-nos, a mostrar-nos, por A mais B, que nos últimos 3 anos, as cidades, em termos de dinamismo para o empreendedorismo, que mais cresceram na Europa, foram Madrid e Barcelona, nos últimos 2, 3 anos. Portanto, eles estão muito atentos, lançaram há 2 meses uma lei das startups, fizeram aqui um número à volta disso que os tornou, digamos, uma evidência e um polo de atração para este tipo de investimentos. E, portanto, já não é como anteriormente em que eles vinham aprender connosco e nós é que tínhamos feito. Nós temos que, de facto, esta concorrência e esta competição com outros regimes, outros sistemas fiscais, com outros ecossistemas que estão ao nosso lado, são nossos vizinhos, são nossos concorrentes, nomeadamente na Europa, é muito relevante e é muito importante estarmos atentos a isso e não ficarmos para trás. Eu posso complementar, mas tem de ser muito rápido. Muito rápido. Só dizer 2 coisas. Talento, e efetivamente, é o aspecto primordial. E de facto, o que nós... Vamos lá ver. O empreendedor, da nossa experiência dia-a-dia, o empreendedor jovem fixa-se muito no estilo de vida. Uma empresa com mais substância fixa-se mais na questão fiscal. É sempre uma pergunta que vem para cima da mesa. E, portanto, isso é importante. Outra, só para terminar também, a questão que foi referida aqui relativamente à importância que as startups têm nas grandes empresas não é ingênua. É uma questão económica. Atenção. As soluções que vêm das startups são infinitamente mais baratas do que aquelas que são desenvolvidas in-house nas grandes empresas. E, portanto, esse é um fator importante. Segundo grande desafio para o nosso empreendedorismo 2.0 é conseguir influenciar a indústria tradicional com soluções das startups. Isso é que é mais complicado. De resto, as grandes empresas já compraram o banco de vendas das startups. Eu acho que vamos exceder um bocadinho nada o nosso tempo para espaço de debate, com mais uma pergunta, pelo menos. Alguém que queira fazer mais uma questão? Olá, meu nome é Filipe Castro, eu trabalho na Porto Business School, precisamente na área do empreendedorismo, onde sou responsável por alguns programas, e gostaria de fazer-lhes uma pergunta que tem a ver com o fenómeno de investimento, e precisamente com os unicórnios, que atingem um volume de investimento enorme, não é? de financiamento também, e depois o país investindo no apoio, investindo em fases precoces, depois tem dificuldade em converter esse investimento, porque muitas destas operações são depois abertas noutros países, e às vezes há empresas que mantêm operações cá em Portugal, outras nem por isso. E eu pergunto se isto é um problema ou se é uma fase do nosso percurso como país empreendedor. Eu posso... Não sei, Maria, se queres começar. Não, acho que... Força, António.
Ora bem, nós não podemos, por decreto, obrigar os unicórnios a ficarem cá em Portugal. Isso não existe. Os unicórnios vão para fora porque têm que ir para fora, ou por razões de mercado, ou por talento, ou por financiamento, ou por outras que sejam. Portanto, nós não podemos decretar que eles fiquem cá em Portugal. O que nós podemos é criar condições interessantes para que eles estejam mais motivados para, na sua decisão, equacionarem Portugal como um país onde possam ter a sua sede. A FIDSAI teve essa iniciativa e continua sediada cá. Portanto, orgulhosamente sediada em Portugal. Os outros não, seguiram os seus caminhos. Mas vamos também aprender com outros ecossistemas. Israel, por exemplo, tem políticas que incentivam as suas startups a irem para fora. E não ficam com elas agarradas lá dentro. Portanto, o facto de haver internacionalização, deles saírem, enfim, nós temos que encarar isso com alguma naturalidade. Quanto a mim, temos que criar boas condições para eles, numa lógica de gestão, de racionalidade económica e financeira, tomarem decisões de ficarem cá, e por uma questão de orgulho e não por uma questão de serem portugueses, ou uma questão emocional. Nós temos que lhes dar argumentos concretos para eles quererem ficar cá. E eu acho que há dois aspectos absolutamente incontornáveis nessa equação, que é funding e talento. Funding e talento. Quer dizer, eu diria que até a parte do mercado, do negócio, etc., ultrapassa-se com o tema do remoto e com, enfim, estes negócios digitais de elevada escalabilidade e que já conseguem, a partir de um país, atingir mercados distantes. Agora, funding e talento são absolutamente críticos na equação e na decisão de onde é que eles vão querer estar sediados. Portanto, eu acho que é por aí, é criarmos essas condições interessantes para que eles, nas suas decisões privadas, de gestão, enfim, económico-financeiras, racionais, consigam estar motivados para tomarem uma decisão de se manterem cá. O impacto, se isso acontecer, é enorme, é brutal. Isto certamente qualquer política pública, qualquer incentivo que nestas duas componentes de funding e talento se implemente para levar a que estas empresas muito relevantes e muito sérias tomem a decisão de ficar cá, qualquer política dessa avaliada numa lógica económica e financeira tem tiro positivo, tem vale positivo, tem tiro interessante e, portanto, justifica-se. É preciso vontade também política de as implementar e de as fazer, e é preciso aprendermos também com outros exemplos e não é preciso inventar a roda, há muitas políticas já implementadas nesta matéria em outros países. E de facto eu acho que é termos essa humildade e essa noção de que não vamos obrigar ninguém a tomar decisões irracionais do ponto de vista económico e financeiro. Temos é que criar condições para que de facto os nossos argumentos sejam válidos e contem para uma decisão de negócio tomada por uma empresa com essas características. Se calhar, palavras, se pudesse complementar aqui, há um ditado, vamos chamar assim, que eu acho que é interessante e que se aplica aqui, que é uma maré cheia levanta todos os barcos. Isso significa, de facto, que nós, sendo aqui unicórnios no nosso país e conseguindo finalmente anunciar que os temos, acaba por, independentemente de muitos deles terem que, digamos, mudar a sua sede para os Estados Unidos ou Delaware por causa de questões de investimento, implica que nós vamos ter aqui um loop positivo. Seja porque, mesmo tendo essa, digamos, a sede fora, eles têm aqui os seus centros de desenvolvimento e acabam por contratar, seja porque depois mais tarde vão fazer um exit e vão voltar e vão criar aqui novamente, seja desde que este laço não se perca, e nós até podemos falar de exemplos concretos, como o caso da Talkdesk, que nem sequer se criou inicialmente em Portugal, mas uma das founders voltou e neste momento está com várias iniciativas, mas também a nível do capital de risco, e outros até mais próximos da própria Universidade do Porto, que tu conheces bastante bem, e que mantiveram aqui os seus centros de desenvolvimento e começaram a recrutar, ou seja, todo este investimento que foi alavancado fora, acabou por, de alguma maneira, contribuir para o crescimento económico regional e nacional. E nesse sentido, é certo que há coisas que vão melhorar também com esta maturidade do ecossistema. Tudo isto é algo que deve ser encarado de forma positiva. Pelo menos assim penso eu. Eu acho que muito rapidamente temos só uma pergunta online que eu gostava de colocar e depois sim fechar a nossa sessão. Portanto, se puderem todos responder muito rapidamente, é uma pergunta relacionada com o voucher incubação, que penso que existiu, mas que já não existe. A pergunta é se estará em breve disponível algum voucher incubação, que sei que esteve disponível durante algum tempo, mas já não está, ou se todos estes custos de incubação terá de ser custeado pelo empreendedor do próprio bolso e, em média, quanto custaria mensalmente essa incubação para uma startup com uma estrutura de 2 a 10 colaboradores?
Sobre os custos, eu passo a palavra à Maria. Sobre os vouchers, vão existir de facto, quer na perspectiva da startup, os tais 90 milhões de euros vindos do PRR para apoiar as startups no seu desenvolvimento, quer na perspectiva das incubadoras, no tal objetivo de as profissionalizar, de contribuir para a sua gestão e para o seu upskilling. Portanto, isso vai ser lançado e vai ser uma realidade. Sobre os custos médios, Maria poderá... É assim, depende muito das necessidades deste empreendedor em concreto e que tem a ver com o tipo de instalação que ele quer fazer a nível da UPTEC, se ele quer estar mesmo com uma sala dedicada e qual é o metro quadrado, porque os nossos preços estão sempre indexados ao espaço que se ocupa. Ou então temos a questão do que chamamos de co-work ou hot desk, que normalmente é para projetos numa fase muito inicial, no máximo de 2 pessoas, onde existe aqui também toda uma comunidade à volta e aí a FII acaba por ser, digamos, muito mais reduzida. Mas apenas para terem uma ideia, nós temos uma estratégia de preços diferenciada entre aquilo que são as startups na fase inicial e tudo aquilo que chamamos depois os centros de inovação, que são as empresas constituídas, e o preço por metro quadrado inicia nos 12 euros. Só uma nota, essa questão tem algo dúbio, porque o que aconteceu no passado foi Startup Voucher e Vale Incubação. E, portanto, há aí uma mistura dos dois conceitos. E portanto, e agora há de vir o apoio, enfim, para a incubação per si. Mas na Gênese está o apoio à contratação de serviços de incubação, serviços associados e, portanto, há de haver aí novidades por parte do PRR, mas está desde já convidado a falar connosco, não é? Estamos abertos a uma conversa para ver esse caso em particular. Sim, já todos conseguimos perceber que os nossos oradores são bastante acessíveis. Qualquer dúvida, por favor, entrem em contacto. Há mais perguntas, eu sei, da nossa plateia, mas infelizmente não temos tempo. Temos de terminar a nossa sessão, pelo menos online. Depois convido a todos os outros que quiserem fisicamente falar e debater mais um pouco. Podemos fazê-lo no final. Entretanto, esta foi mesmo a quinta e a última sessão deste ano da Entreprenau. Foi um ano cheio de debates, sessões muito esclarecedoras, com muito conhecimento e com vários oradores que nos deram muitas luzes sobre o futuro do empreendedorismo em Portugal. Temos de agradecer, claro, à Universidade do Porto, à nossa alma mater. Agradecer ainda à Roller Coaster e ao Porto Canal que permitiram que tudo isto fosse feito e, claro, a ajuda valiosa do Santander Universidades e também do projeto We Can, além, claro, da Câmara Municipal do Porto. Quem quiser pode sempre ver e rever todas as nossas sessões através do YouTube da Universidade do Porto. Da minha parte, muito obrigado.